Irmãos e irmãs, estamos no vídeo 15. Ouça essa palavra de Jesus Cristo, num episódio que ele teve no seu ministério, uma conversa com os doutores da lei, no meio do povo. Está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Começa ali no 31, do 31 ao 36. Vou ler para você, preste bem atenção. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para apedrejar a Jesus. Jesus disse a eles: eu tenho mostrado muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual dessas obras vocês querem me apedrejar? Versículo 33. Os judeus responderam: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque você sendo homem, te fazes Deus. Você sendo homem, te fazes Deus. É o que eles estavam falando. Os doutores da lei, os escribas, os fariseus, saduceus, que eram partidos religiosos dessa época. Essa conversa com Jesus no meio do povo. Respondeu-lhe Jesus, usando a palavra de Deus. Salmo 81, versículo 6. Em outra tradução está no Salmo 82. Nas protestantes, evangélicas, é o 82, versículo 6. Na católica é o 81, versículo 6. Não está escrito na vossa lei, isto é, no Salmo, eu disse, vós sois deuses. Prestou atenção? Vós sois deuses. Que diz lá no Salmo 82 e na outra tradução 81, versículo 6. Se a lei, isto é, se as Sagradas Escrituras, chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida, e a Escritura não pode ser desprezada, aqui ele está falando dos reis, dos juízes, das autoridades do Antigo Testamento. Juízes, anciãos, sumos sacerdotes, reis, príncipes, considerados como deuses, deuses. Com D minúsculo, é claro. Como acusais de blasfêmia aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, só porque eu disse que sou filho de Deus, versículo 36. Só porque Jesus disse que era filho de Deus, eles estavam dizendo, você está blasfemando? Você tem mãe, tem pai. Quem é o pai dele? José. Quem é a mãe? Maria. De onde eles moram? Galileia, Nazaré. Pode vir coisa boa de lá. Não vem profeta dessa região. Galileia das nações pagãs, esse povo pecador, contaminado com os pagãos. Nazaré, Galileia. Davi, o Messias, o rei, não vem de Judá, Belém, terra de Judá? Como, pois, ele diz que é o filho de Deus, se tem pai e mãe? É que eles, e nem os discípulos, somente José, que cuidava da criança, e da mulher, Maria, e os pais dela. Então, alguns só entre eles e o próprio Jesus tinham esse segredo. Nem os discípulos deles sabiam disso. Vão saber depois que ele ressuscitar, aí vai ser revelado. Mas ninguém pode saber, era um segredo. E Jesus disse, eu vim lá de cima, eu não sou daqui. O Pai que me enviou. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Mas eu vou voltar para aquele que me enviou. E vocês vão perguntar, para onde ele vai? Onde ele foi? Vai se matar? Vai pregar a palavra, o reino de Deus aos pagãos, aos judeus dispersos, no mundo pagão? Porque ele diz, para onde eu vou, nós não podemos ir. E ele veio de lá, eu sou o pão vivo, Jesus disse, sou um pão vivo que desceu do céu. Como diz que desceu do céu? Se ele tem pai e mãe, era um mistério, era um segredo na época, para eles. A mãe sabia muito bem, José sabia, os pais dele sabiam, mas era segredo. Por quê? Deus engravidar uma mulher, isso era uma blasfêmia, e Maria seria morta. E a criança também.
porque não era possível, concebível para eles que uma mulher ficasse grávida na casa dos pais sem antes ter casado. E dizer que aquele filho, no qual ela tem no colo, ou ficou grávida, aquele menino, é filho do próprio Deus, isso é coisa impossível, isso é blasfêmia, é grave, pecado muito grave, digno de morte, vocês estão entendendo? Mas foi isso mesmo que aconteceu, o anjo anunciou, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Como isso aconteceu, como foi, ninguém sabe. Ela não ficou grávida quando o anjo veio anunciar. Não, o anjo veio anunciar. Ela ficou grávida depois, não se sabe quando. Mas ela engravidou, isso é um mistério. E só ela e Deus é que sabe. Vocês estão entendendo? E Jesus disse, eu sou filho de Deus, vocês não creem? E ele disse, você está blasfemando. Você está blasfemando, você é digno de morte. Está mentindo, dizendo que é filho de Deus. Aí Jesus cita o Salmo. Vamos ver lá. Na Bíblia Evangélica 82, na Católica 81, versículo 6. Vamos ver este Salmo que Jesus citou como Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras era o Pentateuco, os profetas, os Salmos. Constituíam as Sagradas Escrituras, profetas. Na época, eram livros em rolos. Salmo 81, 82, versículo 6 diz assim. Nós vamos pegar do 1, porque é um salmo pequenino, de 8 versículos apenas, para que você entenda melhor. Elohim, essa palavra que significa Deus, que não significava só um Deus, mas podia significar também deuses dos pagãos, ou aqueles que Deus Todo-Poderoso constituía como chefes do meio do povo, como os juízes, os sumos sacerdotes, os príncipes, os reis. Levante-se Deus na Assembleia Divina entre os deuses, profere o seu julgamento. Deuses. Então, não é deuses pagão aqui, mas autoridades do povo de Deus. Preste bem atenção. Foi esse salmo que Jesus citou. Até quando julgareis impiamente, favorecendo a causa dos ímpios? Defendam o oprimido, defendam o órfão. Veja que palavra importante para os políticos. Palavra importante para aqueles que governam as cidades, os estados, as nações. Eles que governavam o povo, as nações, os reis, os príncipes, anciões, os chefes do povo, famílias patriarcais, chefe das tribos, agora prefeitos, governantes, deputados, senadores, vereadores, juízes da terra, os que têm autoridade. Era assim, eram considerados como deuses, porque tem a palavra do governo. Versículo 3, defendei o oprimido e o órfão, façam justiça ao humilde e ao pobre, livra o oprimido e o necessitado. Isto é, livra o oprimido e o necessitado. Tirem das garras dos ímpios. Quantas crianças maltratadas, quantas criaturas são cruelmente maltratadas pelo ser humano. Quantas crianças são judiadas, oprimidas. Torturadas, mortas, violentadas. Crianças inocentes. Olha o tamanho do crime, olha o tamanho da injustiça, da abominação que se comete contra os inocentes, contra os discípulos do Messias, contra os filhos de Deus. Quantas criaturas. Livrai o oprimido, livrai o necessitado das garras dos ímpios, de gente cruel. Essa é a função dos políticos, essa é a função dos sacerdotes, essa é a função das autoridades da igreja e do povo. Eles não querem saber, não compreendem, andam na escuridão, vacilam,
os fundamentos da terra. Preste bem atenção agora, o versículo 6. Foi o que Jesus citou lá, capítulo 10 de João. Eu disse, isto é, Deus disse, Deus, eu disse, sois deuses, sois Elohim, sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Porque sois filhos do Altíssimo, tem essa natureza de Deus, a palavra de Deus no coração, o Espírito de Deus. É para ensinar, é para viver e é para praticar essa palavra. Por isso, chama de Deus. As Escrituras chamam de deuses. Vocês são deuses, filhos de Deus, deuses. Minúsculo, não como o Messias, o Filho de Deus, primogênito, unigênito, Messias, foi gerado pelo Espírito de Deus, que já existia antes que tudo foi criado. Divindade superior do Messias, do Filho. Divindade do Deus único e verdadeiro. Está com o Messias. A imagem do Deus vivo, a plenitude de toda a sabedoria, graça e poder de Deus está naquele corpo, Messias. Deus deu tudo a ele, como Jesus disse, tudo que é do Pai é meu e tudo que é meu é do Pai. Deus já não julga mais ninguém, mas concedeu ao Filho o poder de julgar, de ser juiz, porque ele é o Filho do homem. Toda a autoridade, todo o governo de todas as nações do mundo inteiro, Deus colocou em minhas mãos. Jesus falou isso depois de ter ressuscitado, falou aos discípulos. Pois sentasse à direita de Deus, tem o governo de tudo. Deus, por meio do Messias, tudo governa. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Contudo, vocês vão morrer como simples homens, como qualquer príncipe. Vocês cairão. Levantai-vos, Senhor, para julgar a terra, porque são vossas todas as nações. Irmãos e irmãs, vamos para o vídeo número 16. Nesse vídeo 16, nós vamos finalizar este assunto, vamos concluir este assunto tão importante sobre a Santíssima Trindade. Por isso, eu peço a você que assista do vídeo 1 até o 16, para poder entender melhor toda esta pregação, este ensinamento sobre este assunto aqui. Senão você não vai entender. Veja desde o primeiro vídeo, assista o primeiro até o último. Vamos para o vídeo 16, para finalizar. Amém.